O livro de Eclesiastes é conhecido por sua reflexão profunda sobre a vida. O capítulo 3 traz uma das passagens mais citadas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Muitos já ouviram essas palavras, mas poucos compreenderam a chave espiritual escondida nelas. Enquanto o mundo repete esse versículo em músicas, discursos e até em frases de efeito, o Espírito Santo revela que aqui não está apenas uma poesia sobre o tempo, mas um mistério divino sobre propósito, eternidade e obediência à vontade de Deus. O contraste é claro. A maioria lê Eclesiastes 3 de forma superficial. Mas quem abre os olhos espirituais descobre uma chave que pode mudar a forma de viver. O choque é que muitos cristãos estão vivendo fora do tempo de Deus. Querem adiantar processos, forçar portas, plantar em época de colheita ou colher em época de plantio. Isso gera frustração, ansiedade e até incredulidade. A chave escondida em Eclesiastes 3 é que o poder da vida não está em acelerar, mas em discernir os tempos de Deus. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo desse capítulo. Você vai entender por que Salomão escreveu sobre os ciclos da vida, como isso se conecta com a eternidade que Deus colocou no coração humano. Eclesiastes 3:11. E de que forma essa chave pode libertar você da ansiedade e alinhar sua vida ao propósito divino. Prepare-se para enxergar Eclesiastes 3 como você nunca viu. Não é apenas um texto bonito sobre estações da vida, mas um código espiritual que revela como caminhar no tempo certo de Deus. Ao final, você terá em suas mãos a chave que quebra a pressa, o desespero e o medo do futuro. Eclesiastes 3 começa com a frase que atravessou séculos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essas palavras, ditas pelo rei Salomão, não são apenas uma constatação filosófica. São uma revelação espiritual. Mostram que existe uma ordem divina, um calendário celestial que governa todas as coisas. O problema é que os homens vivem tentando encaixar a eternidade dentro de seus relógios. Querem que Deus se submeta à sua pressa, ao seu cronograma, à sua agenda. Vivem correndo atrás de resultados imediatos, esquecendo-se de que o Criador já determinou um tempo para cada propósito. Charles Spurgeon disse certa vez: o homem que confia em Deus nunca está adiantado nem atrasado, porque sabe que cada estação da vida é escolhida pelo próprio Senhor. Essa frase carrega o segredo de Eclesiastes 3. O tempo humano é marcado pela ansiedade. Queremos tudo agora. Não suportamos esperar. Já o tempo de Deus é marcado pela perfeição. Nem cedo demais, nem tarde demais, mas no momento exato em que seu plano soberano se cumpre. Salomão, em sua sabedoria, listou contrastes: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de chorar e tempo de rir. Essa sequência nos ensina que a vida é feita de ciclos determinados por Deus, e se vivermos sem discernir esses ciclos, viveremos frustrados. Quantos hoje tentam colher em tempo de semear? Quantos querem celebrar quando ainda é tempo de chorar? O resultado é vazio espiritual. Spurgeon escreveu: a pressa é inimiga da fé. O homem apressado corre à frente de Deus e tropeça. O homem de fé espera o momento certo e vence. Aqui está o contraste entre o tempo humano e o tempo de Deus. O homem corre, Deus governa. O homem se desespera, Deus estabelece. O homem olha o relógio, Deus olha a eternidade. Esse capítulo de Eclesiastes é como um mapa espiritual. Ele nos lembra que nem sempre o que parece atraso é atraso. Muitas vezes, o que vemos como demora é apenas o tempo perfeito de Deus se cumprindo. Spurgeon reforça isso ao dizer:
A demora de Deus nunca é negação, é preparação. Essa frase ecoa como martelo contra a ansiedade. Não é que Deus se esqueceu, é que Ele está preparando o cenário para que no tempo certo sua vontade seja manifesta. O homem vive preso ao tempo cronológico, mas Deus trabalha no tempo kairos, o tempo oportuno, o tempo da eternidade. E quando Salomão escreve que há um tempo para cada propósito, ele está nos ensinando a alinhar nossa vida não com o relógio humano, mas com o relógio divino. Quantas maldições da alma, quantas feridas emocionais e quantos pecados poderiam ser evitados se aprendêssemos a discernir o tempo de Deus? Muitos casamentos fracassam porque os noivos não souberam esperar o tempo certo. Muitos ministérios naufragam porque foram apressados em buscar visibilidade sem que fosse ainda o tempo de maturidade. Muitos caem em tentações porque não entenderam que há um tempo de plantar santidade antes de colher autoridade espiritual. Spurgeon alertou: não deseje o fruto antes da estação. Ele será azedo e trará enfermidade. Espere o tempo de Deus e provará doçura. Esse é o ensino prático de Eclesiastes 3. Viver no tempo errado gera dor. Viver no tempo de Deus gera paz. Salomão ainda acrescenta em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas este não consegue compreender plenamente a obra divina. Isso significa que sempre haverá em nós uma inquietação natural. Queremos saber o futuro, queremos controlar o amanhã, mas só Deus tem esse poder. Por isso, a chave é descansar, confiar e alinhar-se ao tempo do Criador. Spurgeon conclui: o homem que aprende a esperar em Deus possui um tesouro que o mundo não pode roubar, a serenidade diante da incerteza. Essa serenidade é o segredo da sabedoria. O mundo vive ansioso, mas quem descobre a chave de Eclesiastes 3 aprende a descansar no tempo perfeito do Pai. Portanto, a diferença entre o tempo humano e o tempo de Deus é esta: o nosso é marcado por ansiedade e impaciência, o dele por propósito e eternidade. Quem se guia pelo relógio humano corre o risco de viver vazio. Quem se guia pelo relógio divino experimenta a plenitude. Quando Salomão escreveu em Eclesiastes 3 que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ele não estava apenas descrevendo a realidade natural da existência. Estava revelando algo espiritual. A vida é composta de ciclos determinados por Deus. O homem moderno rejeita essa verdade. Quer viver de forma linear, como se tudo estivesse em suas mãos. Quer que a vida seja uma escada sem degraus, apenas uma linha reta de conquistas. Mas a Escritura mostra que a vida é feita de estações, como a natureza. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de silêncio e tempo de falar, tempo de guerra e tempo de paz. Spurgeon disse: o cristão que não entende as estações da vida vive frustrado, porque tenta colher no inverno e semear no verão. A chave escondida em Eclesiastes 3 está justamente aqui. Não basta viver, é preciso discernir a estação em que se está. Quantos vivem reclamando porque não conseguem ver frutos, quando na verdade ainda estão no tempo de semear? Outros querem viver em festa, mas estão no tempo de quebrar, de chorar, de deixar Deus trabalhar na dor. O problema não é o ciclo, mas a falta de discernimento. Eclesiastes 3 não está dizendo que podemos escolher o tempo. Está revelando que Deus já determinou os ciclos. O homem não tem poder sobre eles, apenas a responsabilidade de viver cada um com sabedoria. É como a terra. Nenhum agricultor pode inverter as estações, mas pode plantar na hora certa e colher no momento oportuno. Spurgeon declarou: a providência de Deus é como uma roda. Cada raio está em movimento, mas todos giram em perfeita ordem ao redor do centro,
que é Cristo. Isso significa que, mesmo quando a vida parece desordenada, existe um ciclo invisível em andamento. O tempo de chorar prepara para o tempo de rir. O tempo de perder abre caminho para o tempo de ganhar. O tempo de guerra antecede a experiência da paz. Nada é aleatório. O grande perigo é resistir ao ciclo. Muitos tentam evitar o tempo de quebrar e por isso nunca experimentam o tempo de edificar. Outros rejeitam o tempo de silêncio e assim não aprendem a valorizar o tempo de falar. A chave de Eclesiastes 3 é compreender que cada estação é necessária. Não há fruto sem inverno, não há maturidade sem tempo de poda. Spurgeon escreveu: Deus nunca erra a estação. Se Ele manda o frio, é porque precisamos dele. Se Ele manda o calor, é porque o fruto já está pronto para amadurecer. Isso nos confronta, porque preferimos apenas os tempos bons. Queremos apenas os verões da vida, mas rejeitamos os invernos. Queremos apenas colheita, mas não suportamos a semeadura. Queremos paz, mas não entendemos o valor da guerra espiritual que forja caráter. Eclesiastes 3 nos chama a aceitar os ciclos como parte da sabedoria de Deus. A chave escondida é esta: quem aprende a discernir os tempos não se desespera no inverno nem se embriaga no verão. Sabe que tudo passa e que cada estação tem um propósito maior. É por isso que Salomão conclui em Eclesiastes 3:11: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Isso significa que não há tempo perdido. Até mesmo o tempo de dor, quando é entregue nas mãos de Deus, torna-se formoso, porque cumpre um propósito eterno. Spurgeon afirmou: os ciclos da vida são pincéis nas mãos de Deus, pintando uma obra-prima que só veremos completa na eternidade. Isso muda completamente a forma de olhar para as estações. Não é azar, não é acaso, não é injustiça. É a mão invisível do Criador trabalhando em silêncio até que o quadro esteja pronto. Assim, o segredo de Eclesiastes 3 é entender que os ciclos não são inimigos, mas mestres. Ensinarão paciência, fé, esperança e maturidade. O homem que se rebela contra eles vive murmurando. O homem que os abraça vive aprendendo. Portanto, a chave escondida é clara. Não lute contra o tempo que Deus determinou. Viva-o com sabedoria, porque cada estação prepara a próxima. Se há algo que rouba a chave escondida em Eclesiastes 3, é a pressa humana. Salomão descreveu os ciclos da vida como uma dança perfeita determinada por Deus. Mas o homem, em sua ansiedade, tenta mudar a música, adiantar o compasso, pular etapas. O resultado é frustração, vazio e incredulidade. A ansiedade é, talvez, uma das maiores marcas da nossa geração. Homens e mulheres correm atrás do futuro, esquecendo-se de que o presente é o tempo que Deus lhes deu. Querem colher antes de plantar, querem respostas antes da oração, querem maturidade sem passar pelo tempo de quebrantamento. Spurgeon alertou: a pressa é inimiga da fé. O apressado colhe frutos verdes e sua alma fica amarga. Mas o que espera o tempo de Deus prova o mel da promessa. Essa frase ilumina o contraste. O homem ansioso estraga sua própria colheita, enquanto o homem paciente vê a bondade do Senhor no tempo certo. Eclesiastes 3 nos ensina que há um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de colher. Mas o homem ansioso quer viver apenas um lado do ciclo. Quer sempre colher, sempre ganhar, sempre rir. Não aceita os tempos de perda, silêncio ou espera. Por isso, vive decepcionado, porque a realidade da vida não obedece ao seu desejo, mas ao relógio de Deus. Salomão acrescenta em Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Essa
é a raiz da ansiedade. Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas não nos deu o controle do futuro. Queremos ver o todo, mas só enxergamos uma parte. Queremos apressar o processo, mas só Deus sabe quando ele termina. Spurgeon escreveu: a fé é a arte de esperar em Deus quando tudo em nós grita por pressa. O coração humano detesta esperar, mas é na espera que aprendemos confiança, é na demora que amadurecemos. É no silêncio que nossa fé se aprofunda. Muitos cristãos arruinam seus caminhos porque confundem demora com esquecimento. Pensam que Deus os abandonou, quando na verdade Ele apenas os colocou em uma estação de espera. Esquecem que o mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre, e que entre a promessa e o cumprimento existe um tempo chamado preparo. A ansiedade não apenas rouba a paz, mas também cria ídolos. O homem apressado começa a buscar atalhos. Em vez de esperar no Senhor, confia em sua própria força, em seus próprios esquemas. Mas esses atalhos o levam a prisões ainda maiores. Quantos casamentos fracassaram porque não esperaram o tempo certo? Quantos ministérios foram destruídos porque não aguardaram a maturidade necessária? Quantos negócios afundaram porque nasceram fora do tempo determinado por Deus? Spurgeon disse: mais vale um passo lento no caminho de Deus do que 1000 corridas na estrada da pressa. Essa é a sabedoria de Eclesiastes 3. Não correr à frente de Deus, mas caminhar com Ele. O tempo humano é regido por ansiedade, mas o tempo de Deus é regido por perfeição. O apóstolo Paulo, embora aqui não citemos diretamente Jesus, também reflete esse princípio ao dizer que a paciência produz experiência e a experiência, esperança. Romanos 5:4. O que ele quis dizer é que a espera não é perda de tempo, é escola de caráter. Portanto, a chave escondida em Eclesiastes 3 é também um convite a derrotar a ansiedade. Cada vez que resistimos à pressa e escolhemos confiar, estamos usando essa chave. Cada vez que aceitamos a estação em que Deus nos colocou, mesmo sem entender, estamos vivendo pela fé. Spurgeon concluiu: Deus nunca se atrasa. Se ele parece demorar, é porque está vindo com algo maior do que você pediu. Essa frase resume o mistério de Eclesiastes 3. O problema não é a demora, mas a nossa impaciência. A promessa nunca falha. Somos nós que falhamos em esperar. Assim, entendemos. A ansiedade é o veneno que nos cega para os ciclos divinos, mas a paciência é a chave que abre a porta para viver o tempo formoso de Deus. Quando lemos Eclesiastes 3, é fácil aceitar os tempos bons, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de dançar. Mas o mesmo texto fala de tempos difíceis, tempo de chorar, tempo de perder, tempo de calar, tempo de guerra. A maioria quer pular esses ciclos como se fossem acidentes no caminho. Porém, o segredo escondido é que as estações dolorosas carregam lições espirituais sem as quais não amadurecemos. Charles Spurgeon escreveu: as lágrimas são orvalhos que fazem a alma florescer. Nunca despreze o pranto, pois muitas vezes ele é a semente de uma grande alegria. Isso significa que os tempos de dor não são apenas sofrimento vazio, são processos de Deus forjando algo eterno em nós. Salomão entendia isso quando disse em Eclesiastes 3:4, tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O contraste é intencional. Deus nos ensina que tanto o pranto quanto a festa têm propósito. A dor molda, a alegria celebra, um ciclo completa o outro. O problema é que o coração humano rejeita o que dói. Quer apenas os verões da vida, nunca os invernos. Quer apenas a colheita, nunca a poda. Mas o Deus que governa os tempos sabe que sem poda não há fruto, e sem inverno não há maturidade. Spurgeon dizia:
As escolas de Deus têm mais lágrimas do que risos, porque é no choro que aprendemos as lições mais profundas. Essa é uma chave poderosa. A dor é um professor que ninguém escolhe, mas que todos precisam. Os tempos de choro quebram o orgulho. Os tempos de perda nos ensinam a não apegar o coração às coisas terrenas. Os tempos de silêncio revelam a voz de Deus de forma mais clara. Quantos testemunhos existem de pessoas que só encontraram Deus na plenitude quando passaram pelo vale da dor? A doença que parecia maldição tornou-se encontro com a fé. A perda que parecia injustiça tornou-se escola de eternidade. A espera que parecia tortura tornou-se disciplina que gerou caráter. Spurgeon afirmou: aqueles que dançam sem nunca ter chorado não conhecem a verdadeira música da graça. Em outras palavras, só quem experimentou a dor consegue valorizar plenamente a alegria. Só quem passou pelo deserto reconhece a beleza da terra prometida. Só quem esteve no vale celebra de verdade o monte. Eclesiastes 3 também fala de tempo de guerra. Ninguém deseja a guerra, mas é nela que aprendemos a lutar espiritualmente. É na batalha que descobrimos a fidelidade de Deus. É no confronto que entendemos a necessidade da armadura espiritual. A guerra nos lembra que não somos turistas neste mundo, mas soldados em campo de batalha. O segredo escondido em Eclesiastes 3 é que as estações dolorosas são tão necessárias quanto as alegres. Ambas fazem parte do propósito de Deus. Se rejeitamos as primeiras, não estaremos prontos para viver as segundas. Spurgeon acrescentou: a aflição é o arado de Deus, cavando fundo na alma para que ela produza frutos eternos. Essa imagem é poderosa. A dor não é desperdício, mas preparo. O campo sem arado nunca produz fruto. A vida sem dor nunca produz maturidade. Salomão conclui em Eclesiastes 3:11: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Até o que hoje parece feio, pesado, doloroso, será visto como formoso quando olharmos em retrospectiva. No momento da dor, não enxergamos, mas depois percebemos que foi exatamente ali que Deus nos moldou. Portanto, a chave de Eclesiastes 3 é aprender a abraçar até os tempos de choro, perda e silêncio, não como inimigos, mas como mestres, não como maldições, mas como etapas necessárias no plano divino. O cristão que compreende isso não vive murmurando, mas aprendendo. Spurgeon encerra com uma lição que resume tudo. A dor pode ser o instrumento mais afiado de Deus, mas é também o que mais profundamente grava sua imagem em nós. Esse é o segredo. Cada estação, até a mais dura, faz parte da escultura de Deus na nossa vida. Se existe um tema central em Eclesiastes 3, é a soberania absoluta de Deus sobre os tempos. Salomão descreve cada ciclo da vida: nascimento e morte, choro e riso, guerra e paz, não como fruto do acaso, mas como parte de um plano que escapa à compreensão humana. Em Eclesiastes 3:14, ele declara: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. Aqui está a chave. O controle não está em nossas mãos, mas nas mãos do Criador. Charles Spurgeon escreveu: a providência de Deus é um bordado cujo avesso só vemos agora, mas um dia veremos o lado certo e entenderemos a beleza. Enquanto olhamos para a vida com olhos limitados, vemos apenas nós soltos, linhas confusas, contrastes dolorosos. Mas do lado de Deus, há uma obra perfeita em andamento. A rebeldia humana nasce exatamente da incapacidade de aceitar essa soberania. O homem quer decidir quando plantar e quando colher, quando rir e quando chorar. Quer controlar o tempo, ditar o futuro, segurar o poder.
Mas a chave escondida em Eclesiastes 3 é justamente aprender a render-se ao relógio de Deus. Spurgeon disse: a submissão à vontade de Deus é o antídoto para toda ansiedade. Enquanto lutamos contra os tempos que Deus estabelece, vivemos inquietos, mas quando nos rendemos, experimentamos a paz que excede a lógica. Muitos vivem escravizados pela ansiedade porque não confiam no governo divino. Querem controlar relacionamentos, resultados, ministérios, finanças, saúde. E quando algo foge do controle, mergulham no desespero. Mas a verdade é que nunca tivemos o controle. Sempre foi Deus quem conduz os ciclos da vida. Eclesiastes 3:11 diz: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Isso significa que sempre haverá um mistério inalcançável para nós. Não entenderemos plenamente a razão de cada estação, mas podemos descansar sabendo que há uma mão soberana conduzindo todas elas. Spurgeon observou: quando não puder traçar a mão de Deus, confie em seu coração. Essa frase resume a fé que liberta. Mesmo sem entender, confiamos. Mesmo sem enxergar, descansamos. Mesmo sem controlar, nos submetemos. E essa submissão é a verdadeira liberdade. A chave escondida em Eclesiastes 3 é que a vida só encontra sentido quando é vivida à luz da soberania divina. Do contrário, tudo parece vaidade, como o próprio Salomão descreve em outros capítulos. Mas quando enxergamos que cada tempo é regido pelo Criador, até as pequenas coisas do dia a dia ganham eternidade. Spurgeon escreveu: nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem permissão. E se isso é verdade, por que duvidaríamos da mão de Deus sobre coisas maiores? Essa é a libertação que muitos precisam. Parar de viver como vítimas do acaso e começar a viver como filhos de um Pai soberano. A rebeldia contra os tempos de Deus gera apenas frustração. Mas a aceitação, a entrega e a confiança abrem caminho para uma vida de paz. O homem ansioso pergunta: por que isso está acontecendo comigo agora? O homem sábio responde: não sei, mas sei em quem confio. Portanto, a soberania de Deus não é um fardo, mas uma chave de descanso. Quando entendemos que Ele governa tudo, deixamos de tentar segurar o que não cabe em nossas mãos. E descobrimos que a vida é mais leve quando vivida na confiança. Spurgeon concluiu: a confiança na providência é a almofada do coração cansado. Quem descansa nela pode dormir em meio à tempestade. Esse é o segredo de Eclesiastes 3. Viver sem medo, porque tudo está nas mãos do Deus que nunca erra. Entre todas as frases de Eclesiastes 3, talvez nenhuma seja tão misteriosa e profunda quanto esta. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Aqui está a chave escondida. O ser humano carrega dentro de si um anseio que nada neste mundo pode satisfazer. Podemos conquistar riquezas, viver prazeres, acumular conhecimento, mas sempre haverá um vazio que grita por algo maior. Esse vazio se chama eternidade. Charles Spurgeon escreveu: o homem foi feito para Deus, e nada menor que o próprio Deus poderá preenchê-lo. Essa frase ecoa o que Salomão afirmou: Deus colocou a eternidade no coração humano. Somos incapazes de nos contentar apenas com o tempo presente, porque fomos criados para algo além do tempo. Esse é o motivo pelo qual nenhuma estação da vida é suficiente em si mesma. O tempo de rir passa, o tempo de chorar passa, o tempo de plantar passa, o tempo de colher passa. Tudo é transitório,
Mas dentro de nós existe um clamor pelo que não passa, pelo que é eterno. Spurgeon disse: o coração humano é como uma arca aberta. Pode ser preenchido por 1000 coisas, mas só se aquieta quando Deus a fecha com sua presença. Essa é a chave de Eclesiastes 3. O tempo nos ensina a desejar a eternidade. Cada estação passageira revela que precisamos de algo que não mude. O mundo, no entanto, tenta sufocar esse clamor. Distrai o homem com conquistas, prazeres e ilusões. Mas mais cedo ou mais tarde, a alma percebe que nada disso satisfaz. O rico ainda sente vazio. O jovem ainda teme a morte. O sábio ainda se pergunta pelo sentido da vida. É a eternidade gritando dentro de nós. Eclesiastes nos mostra que essa inquietação não é defeito, é propósito. Deus colocou a eternidade no coração humano exatamente para que nenhum de nós se contente com menos do que ele mesmo. É como uma bússola interna que sempre aponta para o infinito. Spurgeon afirmou: dentro de cada homem existe um santuário vazio, que clama pelo Deus vivo. Essa imagem é poderosa. O coração do homem sem Deus é um templo abandonado. Mas quando a presença divina ocupa esse espaço, tudo se encaixa. Esse versículo também revela nossa limitação. Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Isso significa que, mesmo tendo a eternidade no coração, não conseguimos compreender plenamente os caminhos de Deus. Nossa mente é pequena demais para abarcar a grandeza do plano eterno. Mas esse limite não deve gerar desespero, e sim humildade. Somos chamados a confiar no eterno, mesmo sem entender todos os detalhes. Spurgeon dizia: não precisamos compreender toda a estrada, basta saber que o caminho leva ao lar. Essa é a esperança da eternidade. Ainda que não compreendamos todos os ciclos, sabemos que eles apontam para um fim glorioso, onde a eternidade se revelará plenamente. A chave escondida em Eclesiastes 3 é que a vida presente só faz sentido quando vista à luz da eternidade. Quem vive apenas para o tempo acaba frustrado. Mas quem vive para a eternidade encontra propósito até nas estações mais difíceis. É por isso que o homem que teme a Deus pode passar pelo inverno sabendo que a primavera virá. Pode suportar perdas sabendo que a eternidade trará restituição. Pode enfrentar a morte sabendo que a vida não termina no túmulo. Spurgeon resumiu isso assim: o cristão vive no tempo, mas seu coração já está ancorado na eternidade. Essa é a chave que liberta da ansiedade, do medo e da vaidade. Entender que fomos criados para algo além deste mundo. Portanto, Eclesiastes 3:11 não é apenas uma reflexão filosófica, mas uma revelação espiritual. O tempo nos disciplina, mas a eternidade nos chama. Cada estação da vida é um lembrete de que tudo passa, mas Deus permanece. Chegamos à revelação final de Eclesiastes 3. Se tudo tem o seu tempo, se cada estação é regida pela mão de Deus, e se a eternidade já está gravada no coração humano, então como devemos viver? A chave escondida não é apenas conhecimento, mas aplicação. É viver cada tempo com sabedoria e esperança. Salomão nos mostrou que a vida é um mosaico de contrastes: nascimento e morte, plantar e arrancar, chorar e rir, guerra e paz. Muitos se perdem porque querem viver apenas os lados agradáveis. Mas a chave é aceitar cada estação como parte da obra de Deus em nós. Charles Spurgeon disse: aquele que aceita a estação presente como dádiva de Deus aprende a viver em paz, mesmo quando os ventos são contrários. Essa frase revela a primeira aplicação. Contentamento não significa passividade, mas confiança. É reconhecer que Deus sabe o que faz e que até os tempos difíceis têm um propósito. O coração que confia descansa. A segunda aplicação é o discernimento. Viver com sabedoria significa saber qual é o tempo.
Se é tempo de plantar, não podemos viver como se fosse tempo de colher. Se é tempo de silêncio, não devemos agir como se fosse tempo de falar. Spurgeon escreveu: discernir os tempos é parte da maturidade espiritual. O tolo luta contra as estações, o sábio caminha com elas. A terceira aplicação é a esperança. Eclesiastes 3 nos lembra que tudo é passageiro, mas a eternidade é certa. Isso nos liberta do desespero. Se hoje é tempo de choro, amanhã será tempo de riso. Se hoje é tempo de perda, amanhã será tempo de ganho. A esperança é a bússola que nos faz atravessar o inverno confiando na primavera. Spurgeon afirmou: o cristão olha para além do relógio. Ele enxerga o horizonte eterno. Essa perspectiva muda tudo. Não vivemos apenas para o agora, mas para o que vem depois. Isso nos ajuda a não idolatrar os tempos bons, nem a desesperar nos tempos ruins. A quarta aplicação é a obediência. Se Deus determinou os ciclos, cabe a nós andar em fidelidade em cada um deles. No tempo de plantar, plantar com diligência. No tempo de colher, colher com gratidão. No tempo de chorar, chorar aos pés de Deus. No tempo de rir, rir com humildade. Cada estação é uma oportunidade de obedecer. Salomão conclui em Eclesiastes 3,17: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Isso significa que o tempo não é apenas pedagógico, mas também moral. Um dia daremos conta de como vivemos cada estação. E a chave é viver cada tempo com temor, sabendo que nada é em vão diante de Deus. Spurgeon declarou: não desperdice sua estação. Cada dia é uma página que será lida na eternidade. Aqui está o chamado final: aproveitar cada estação como oportunidade de glorificar a Deus. Portanto, a chave escondida em Eclesiastes 3 pode ser resumida assim: viva o presente com contentamento, sabendo que Deus está no controle. Caminhe com discernimento, reconhecendo a estação em que está. Mantenha a esperança, lembrando-se de que tudo passa, mas a eternidade permanece. Ande em obediência, sendo fiel a Deus em cada tempo. Se fizermos isso, a vida deixará de ser um ciclo vazio e se tornará uma jornada cheia de propósito. Cada lágrima, cada sorriso, cada silêncio e cada palavra serão peças de um quadro eterno que só veremos completo diante do trono de Deus. Spurgeon conclui com palavras que ecoam como selo desta mensagem: o tempo é o mensageiro de Deus, mas a eternidade é sua morada. Viva de modo que cada estação o aproxime mais do lar eterno. Essa é a chave escondida em Eclesiastes 3. Viver o tempo presente com os olhos fixos na eternidade. Irmão, irmã, agora você ouviu a chave escondida em Eclesiastes 3. A vida não é acaso, não é caos, não é vaidade sem direção. Cada estação foi determinada por Deus. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de guerra e tempo de paz. O que falta não é tempo, mas discernimento para viver no tempo de Deus. Charles Spurgeon disse: o homem que aprende a esperar no Senhor nunca chega atrasado. Esse é o chamado desta mensagem: aprender a descansar na soberania de Deus, aceitar cada estação como parte da sua obra e manter os olhos fixos na eternidade que Ele já colocou em seu coração. Agora é com você. Receba esta palavra e viva o tempo em que Deus te colocou com sabedoria. Testemunhe nos comentários em qual estação você está vivendo hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando contra o tempo e precisa dessa chave. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e caminhe conosco em busca da revelação que confronta e liberta. Não lute contra o tempo. Confie no Deus que governa o tempo.